Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Bom sábado aí pra todo mundo. 12h50, como a gente falou, vai ter live todos os dias, né? Então, todos os dias, incluindo Shabat e domingo, tá bom? Então, hoje é sábado, eu não gravei a live, né? Então, vocês lembram, no sábado passado e no domingo passado as lives subiram tipo num Premiere lá no YouTube e depois foram postadas aqui no Instagram porque eu tinha gravado as lives. Essa semana eu não gravei, então vou entrar ao vivo aqui com vocês. De vez em quando vai ser ao vivo, de vez em quando vai ser gravado, tá bom? Então vai ser assim, ok? Semana que vem, só pra vocês saberem, eu vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo fora, porque quinta e sexta vai ser o eixo, né? Então vai ter minha turma do eixo, não vai ter como eu estar aqui com vocês, então já vou deixar gravada as lives e sábado e domingo também, beleza? Então sábado e domingo eu vou deixar gravada também, porque sábado sai tarde, né, do eixo e tal, então fica isso, né? Então tô pensando em fazer um mini cursinho, vou ver qual que é o tema, e como vai ser sábado, domingo, quinta, sexta, sábado e domingo seguido, tô pensando em fazer um mini cursinho para vocês, né, aqui disponível, deixar gratuito sobre algum tema aí relevante ou importante para vocês. Beleza? Beleza. Queria só comentar brevemente aqui com os senhores uma única coisa hoje, no dia de hoje, que é o seguinte, não sei se vocês viram, eu vi e me chamou a atenção. Escreve aí no chat pra mim, por favor, se vocês viram ou não, só pra eu saber se vocês sabem do que eu tô falando ou não. Se vocês viram aquela encenação que uns atores da Suíça fizeram sobre o assunto das medidas do Covid. Vocês viram? Não quero falar do Covid não, gente. Pelo amor de Deus, esse assunto é um chato pra cacete. Não quero falar do Covid não. Quero falar de outra coisa, tá? Quero falar sobre a função da arte. Mas eu queria que vocês soubessem isso. Eu queria que vocês me dissessem isso. Vocês viram esse vídeo? Vocês sabem do que eu tô falando ou não? Uns atores suíços, todos vestidos de branco, de máscara, andando pelas ruas da Suíça e uma narração no fundo de uma outra atriz falando sobre, né, que olha, isso aí só vai acabar quando a gente fizer acabar, né, quando a gente fizer acabar. E a tese dela era justamente a tese desse grupo, né, que não viram, beleza. Se vocês não viram, faz o seguinte, eu vou deixar esse vídeo, eu não quero postar ele aqui no Instagram para tomar bloco, para ser bloqueado, ser suspenso também, não vou fazer isso aí. Eles que, né, eu não vou falar aqui a expressão porque ele é feio, né, mas cada macaco que tan soa tan. Então assim, o problema é de cada um que fez, mas eu vou deixar esse vídeo lá no Telegram, tá bom? Lá no meu grupo canal, sei lá como é que é o nome daquilo, lá no Telegram, vou pedir para alguém da minha equipe botar esse vídeo lá no meu coisa do Telegram, tá bom? Se vocês não estão lá no meu Telegram, entrem. Depois eu deixo o link para vocês entrarem. É só falar que já trava aqui, ó. Tá bom, beleza. Ok? Beleza. Até depois vocês dão uma olhada. Vai lá, entra lá no Telegram, deixa o link nos stories e alguém da minha equipe posta lá para vocês o link, o link desse vídeo, tá? Mas a grande tese era a seguinte, a tese pronto, vamos ver se vai agora, vai. Não tava, tá cortando aí. Mas a tese dela, que é a tese certa, que eu tava falando disso aí, pessoal, por que me mandaram esse vídeo? Mandaram esse vídeo assim, falou, caramba, então parece que os atores lá da Suíça assistiram aquela tua live que fala sobre a saúde como um valor acima de tudo, a saúde como um valor acima da liberdade, a saúde como um valor acima da estética, a saúde como um valor acima, papapá, e por aí vai. Não sei se vocês lembram que eu fiz uma live dessa, e a tese desse grupo da Suíça é exatamente essa, falei, olha, é o seguinte, bicho, você vai sacrificar a convivência, e eles falam, tem uns textos muito bons, eles falam em tom de deboche, né, proteja o seu filho, que ainda não nasceu, não procriando, né, proteja aquela pessoa que você ama, deixando-a sozinha por meses, né, é assim que eles falam, olha, a melhor coisa para você proteger o seu velho é a solidão, eles vão falar assim em tom de deboche, né, é pesado, né? Foi aquilo que eu falei lá na live anterior. E o que eu queria comentar com vocês aqui é justamente sobre a função do artista. Sobre a função... Tá travando ainda, pessoal? Para mim parou de travar. Ainda tá travando? Para mim não tá travando mais. Estava travando antes mesmo, agora não tá mais. Botei no 5G aqui. Tá? O vídeo é forte, Não é bem? Para alguns tá, para outros não tá. Vai entender, né? Então eu vou continuar falando aqui, tá bom, pessoal? Para alguns está normal, para outros não está. Esse é fogo. Deixa eu ver se melhora agora. Não, eu sei que parou. Foi eu que mudei aqui a conexão. Parou de travar? Beleza. Mas eu queria que tivesse fluido para vocês, né? Mas é muito ruim, né? Quando a coisa tá
Tá bom, então beleza, vamos continuar. Então, olha só, a função da arte é a seguinte, né? Tá normal? Que bom, pessoal. A função da arte é a seguinte, e é uma das funções da arte, né? Então, o que a arte faz? A arte, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Sábado, né, é um dia mais tranquilo, né, para ficar comentando as coisas que estão acontecendo no dia, né, só pra gente poder expandir um pouco, transcender um pouco, né? Essa aqui é a ideia. Então, olha só, qual que é uma das funções, uma das grandes funções da arte? Uma das grandes funções da arte é a seguinte: pegar experiências humanas, eternas, válidas, constantes, perenes, e traduzir isso numa linguagem estável, quase que, entre aspas, cristalizada, que toda hora que a gente precise, a gente possa ir lá nessa expressão artística, a saber, né? Pintura, escultura, teatro, texto, romance, cinema, a gente possa ir até a peça artística, para que a gente, olhando para aquela experiência humana, a gente consiga estabilizar a nós mesmos, ou seja, a gente vai se livrando desse reino e desse domínio do caos, desse reino e desse domínio da insegurança, da incerteza, através da apreciação artística. Então, por exemplo, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora aqui, por exemplo, sobre a raiva. Eu queria que vocês descrevessem para mim a raiva. Vocês sabem quando vocês estão sentindo raiva, ou quando é só uma irritação, ou quando é ódio profundo, ou quando é uma coisa direcionada ao outro, ou quando é direcionada a mim? Vocês sabem responder isso? Olha, é uma pergunta. Talvez não. E não é estranho que não saiba. Olha, a gente não tem educação, a gente não tem uma educação afetiva através das artes cênicas que de fato valha. Portanto, eu não vou desativar o chat, tá bom? Eu vou deixar ele aqui direito, beleza? Então não me peçam para desativar o chat, porque eu não vou desativar, tá bom? Então, quando a gente tinha artes cênicas no colégio, a gente olhava para aquilo lá e falava, beleza, que bom, é recreio, é brincadeira, não é nada demais, porque de fato não era nada demais. A nossa educação artística de colégio é terrível, né? Os professores de artes que a gente teve, falaram, olha, na melhor das hipóteses, eles ensinaram pra gente história da arte, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. O mais comum é que esse professor, ele não tem a mínima ideia do que são as artes também, né? Ele tem a mínima ideia do que são as artes. E não consigam educar o seu aluno para que esse seu aluno consiga, ao ter contato com uma peça artística, né, a saber, como eu já disse, o teatro, a poesia, o romance, as artes plásticas, o cinema, ao entrar em contato com essa manifestação artística, esse aluno consiga estabilizar os seus afetos, estabilizar a sua percepção intelectual. Isso deveria ser a função da arte. Essa deveria ser a função pedagógica das artes cênicas que a gente tem no colégio, que a gente teve no colégio. Mas não foi isso que aconteceu com a gente. De tal modo que a gente não sabe mesmo, né? A gente não tem muita ideia. Se eu pedir para você distinguir o que é raiva, o que é ódio, etc, etc, a gente vai ficar uma confusão danada. A gente não sabe exatamente o que está ali dentro da gente. Ou seja, a gente não teve educação, né? A gente não teve uma educação artística. Isso é a função do artista. A função do artista é educar a sua audiência, para que a sua audiência possa se reconhecer, reconhecendo aquela expressão perfeita e cristalizada através de uma peça. Isso é a função do artista. Ora, os nossos artistas, eles não cumprem essa função de libertar o espírito humano. Entenda que isso é a função do artista. Qual é a função do artista? A função do artista é abrir guerra contra o reino da tirania da carne. Ou seja, esse mundo que parece sempre confuso, que parece sempre decomposto, que parece sempre traiçoeiro, porque não é estável, ele é vencido através do ofício do artista, que pelo seu amor e engenho dão pra gente uma percepção eterna desses movimentos humanos. E, portanto, quando o homem vulgar, ou seja, eu e você, quando a gente contempla uma peça artística, a gente começa a se livrar desse domínio, desse reino da carne, e começa a elevar o nosso espírito para um domínio, para um reino de estabilidade, de segurança. Isso é o que o artista faz. Isso é o que o artista deve fazer. Aqui no Brasil, os artistas não têm a mínima ideia do que eu estou falando. Eles acham que arte, aqui no Brasil, né, eles acham que arte é ou vulgaridade ou panfletagem política. É terrível, é uma tragédia.
É uma tragédia, realmente. Assim, a nossa classe artística, por assim dizer, nossos artistas no Brasil, 90% deles são office boy de propaganda ideológica. Não tem a mais mínima ideia do que eu estou falando. E miseravelmente aqueles que são um pouco talentosos também caem nessa. Ou seja, o talento, ele é derrotado por um desejo de poder aqui no Brasil. Essa não é a função do artista. Né? Essa não é a função do artista. Quando na Suíça me aparece um grupo de artistas fazendo uma encenação em praça pública, denunciando a tirania da carne, denunciando a tirania do poder contra a liberdade do espírito, falou, opa, temos uma classe artística consciente do seu ofício, temos uma classe artística mais consciente do seu ofício. Eles percebem, olha, existem valores que são superiores a essa saúde asséptica. Existem valores, eles falam lá como a vida. Existem valores como o convívio, o amor, o beijo, o toque. Esses valores, eles são superiores a outros bens, que de fato, olha, a saúde é um bem, mas a saúde é um bem secundário. A saúde é um bem que deve servir de caminho para que a gente conquiste bens superiores. A saúde, ela não é um fim em si. A saúde é algo que, bem, se eu tenho, talvez fique mais fácil eu alcançar algumas finalidades na minha vida. Se eu não tenho, ora, eu vou dar um jeito de alcançá-las do mesmo jeito. Não é? Do mesmo jeito. Então, olha, no Brasil, a consciência da classe artística é uma tragédia. A tragédia. Olha, não sabemos quem são mais estelionatários aqui no Brasil. Se são jornalistas, os artistas ou os professores. São 3 classes no Brasil absolutamente corrompidas. Os jornalistas porque não noticiam. Não noticiam o fato. Ontem a gente viu que 67% dos adolescentes não sabem diferenciar fato de opinião. Olha, parece que a classe artística é um grande playground ou é um grande pátio de recreio com apenas adolescentes ali. Né? Só tem adolescente. Né? A classe artística é um grande playground. A classe jornalística é um grande playground. A classe artística, olha, tragédia. Os artistas, eles são outros. São estelionatários hoje. Em toda regra. Olha, um artista que esteja comprometido mais com o poder, ou com o desejo de poder, ele já corrompeu o seu ofício, que é um ofício quase sagrado. As musas gregas choram diante desses artistas corrompidos do Brasil. É uma tragédia sem fim, sem precedente. É evidente que a nossa civilização, ou seja, a nossa sociedade brasileira, ela nunca vai poder se recuperar com artistas corrompidos, com jornalistas comprometidos com o poder e com professores soberbos que não reparam o tamanho do abismo da sua ignorância. Ontem a gente também demonstrou, olha, eu peguei um documento da OCDE e a gente viu a educação das nossas crianças está na mão de pessoas como aquela moça lá, que o nome até já me esqueci, uma lá com um nome meio oriental e uma outra moça aqui do Brasil, que não tem a mínima capacidade, não tem a mais mínima capacidade de olhar para a realidade e entender o que está acontecendo. Uma está preocupada com os e-mails que os adolescentes leem. Adolescente nem lê e-mail, meu Deus do céu. A outra quer resolver a questão de opinião e fato, promovendo mais opinião, promovendo mais o reino de opinião. Flávia, enquanto os professores forem soberbos, né? Enquanto os artistas forem corrompidos, enquanto os jornalistas estiverem comprometidos só com o poder, não temos escapatória nesse país. Esse país, ele vai ladeira abaixo. A vaca vai pro brejo e vai ficar atolada no brejo. Não sai de lá. Sem jornalista que noticie a realidade como ela é. Sem artista que encene a realidade como ela pode ser. E sem professor que ensine o homem, a criança, o adulto, o adolescente, a sair da ignorância e ir para o reino da luz. Olha, meu filho, o que você espera de um país como esse? O que você vai esperar de um país como esse? Bem, é o país, de fato, onde só vai ter assassinato. É o país que mais mata gente no mundo. Onde só vai ter corrupção.
Porque não se tem a noção muito do que é o certo, o que é o errado, tudo é relativo, né? Não se distingue a opinião de fato. Fala, olha, a opinião é que a minha família precisa, então eu vou lá e vou roubar as coisas, porque é bom para mim. Mas o fato é que tem gente morrendo no hospital, tem gente não aprendendo nos colégios, tem gente que não consegue ir de um lugar para outro porque não tem estrada, não tem... Mas isso aí não importa, importa é a minha opinião. É uma tragédia. Mas é uma tragédia sem fim. Isso, olha, meu filho, não adianta. Sem professor, e não fique, não adianta. Fala, o pessoal fica reclamando de mim, fica fazendo minha caveira porque eu falei que o professor não sabe nada. Fala, olha, o problema é o seguinte, isso não sou eu que estou falando, que ele está falando o contrário, meu amor. Vocês são os dados, entendeu? Não é minha opinião. Só que você não sabe a diferença entre opinião e fato. O fato é, nós temos os piores alunos do mundo. Do mundo. Isso tem a ver com o quê? Com professor. Isso não tem a ver com questão econômica, porque existem países muito mais pobres que o nosso, com muito menos escolas construídas do que os nossos, com muito menos professores que os nossos, cujos alunos são muito melhores. O problema então não é a questão econômica, o problema são as questões familiares. Porque aqui você não sabe a realidade das crianças que estão no colégio. Não tem pai, não tem mãe. Eu sei, meu filho, mas aqui tem países piores que o nosso também, onde os pais morreram, as mães estão presas. Não, piores que o nosso. O problema do nosso país é o seguinte, não adianta você terceirizar a culpa. Os nossos alunos, eles são os piores do mundo, não é porque a gente não tem dinheiro, não é porque as famílias estão se decompondo, porque em todos os lugares do mundo, a maior parte dos lugares do mundo não tem dinheiro, as famílias estão se decompondo, nós somos os últimos. O problema do nosso país é, os professores, eles são ruins. Os professores não sabem o que estão fazendo. Os professores não são comprometidos em aprender e ensinar. Professor não é aquele sujeito, presta atenção nisso aqui, isso aqui é óbvio. Professor não é aquele sujeito que saiu de uma faculdade. Uma pessoa que saiu de uma faculdade, ela é aluno. Aluno. Não é que o sujeito tem um diploma, não é que o sujeito tem um diploma de licenciatura, né? Tirou a licenciatura em geografia, em história, em português, em matemática, não é isso que faz com que ele seja professor. Professor não é o sujeito que aprendeu, meu Deus. A pessoa que foi à faculdade, ela aprendeu. O professor é aquele que ensina. É uma outra coisa. Você está entendendo ou não? É outra coisa. Olha, vamos lá. Não faz isso, Léo. Assim, pelo amor de Deus, Neide, não faz uma bobeira dessa, é tão boba. Hoje você sabe alguma coisa graças a um professor que um dia te ensinou. Ela disse, falou, Neide, é sério mesmo que tá escrevendo isso? Mas tu tá escrevendo isso mesmo ou não? Isso, pelo amor de Deus, hein? Isso é uma ignorância sem fim, minha filha. Tu pensou pra escrever uma coisa dessa ou, assim, isso saiu feito um espirro, assim, dentro de você? Eu não vou nem comentar o que você falou, porque eu acho que a maior parte das pessoas aqui tem capacidade de ver a ignorância do que você acabou de dizer. Tá? Né? Então, olha só, cuidado, hein, Neide? Assim, cuidado, né? Então, cuidado. Assim, é uma ignorância sem fim. O professor é realmente muito despreparado. Não tem a mínima noção de como se ensina. Né? O professor é uma das classes mais preparadas aqui no Brasil, junto com os jornalistas e junto com os atores. Se você tem ator despreparado, se você tem jornalista despreparado, se você tem professores despreparados, esta sociedade não adianta. Você pode ter uma sociedade que tem bons engenheiros, você pode ter bons advogados, você pode ter bons médicos. A sociedade fica doente. Olha, não adianta você querer fazer, não, porque, sei lá, um médico é mais importante que um ator, um advogado é mais importante que um jornalista. Depende, né? Um médico é mais importante que um ator se você estiver doente, fisicamente, né? Eu estou falando pro tônus da sociedade. O que dá o tônus da sociedade, presta atenção nisso aqui, o que dá o tônus, o que dá o tom de uma civilização é justamente o que está na cabeça dos professores, dos jornalistas e dos atores. Isso é o que dá o tom de uma sociedade. Uma sociedade doente é uma sociedade na qual um desses três está doente. Ou os três, como no nosso caso, estão doentes. Não adianta você vir querer falar de melhorar Brasília, né? Não adianta você vir querer falar de melhorar, sei lá, a saúde, a segurança pública. Não é isso. O que melhora a segurança pública, preste atenção. O que melhora a segurança pública, o que melhora Brasília, é você ter jornalista noticiando o que é certo, atores encenando de modo adequado e professores que saibam ensinar. O Brasil é essa tragédia e sempre será enquanto não se entender isso. Enquanto a gente não tivesse uma classe, porque você é bobeira dessa moça que não entende, eu falo, um outro professor obviamente é muito bom, um outro ator é obviamente muito bom, um outro jornalista é obviamente muito bom. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é que
A quase totalidade não é boa. A quase totalidade não é boa. O pessoal é muito burro, né? Tá vendo? Isso é muita ignorância. Eu dizer isso não quer dizer 100%, não é 100% mesmo, mas é quase 100% mesmo. Assim. É quase 100% dos professores são isso que eu estou dizendo. Quase 100% dos professores é isso que eu estou dizendo. Quase 100% dos jornalistas é isso que eu estou dizendo. É claro que um outro